Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 21. Versículos 1 a 3 por enquanto. Passado estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu queria que vocês estivessem intercedendo pela palavra. E Deus mandasse para nós a provisão nesta área agora. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o nosso coração e Tu sabes das nossas intenções antes mesmo de nós. Por isso, Senhor, confirma o nosso desejo que toda a igreja possa ser ricamente abençoada e todos sejam alcançados por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer nesta noite. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor fala conosco, o Senhor nos usa, o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a Te agradar. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos Te honrar, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história verídica. Existem histórias que são colocadas para que as pessoas tenham um entendimento de alguma coisa, mas esse fato é um fato que aconteceu realmente, não é uma parábola, é algo histórico. Se você for procurar na história geral, na história das civilizações, começar lá nessa época onde viveram os reis, você vai encontrar alguma coisa falando sobre Acabe, rei de Samaria e depois rei de Israel, e Nabote. O nome Nabote, ele tem origem árabe, e ele significa fruto ou frutífero. E o nosso Deus nos fez para darmos frutos. Em João 15, versículo 8 diz: nisto o nosso Pai é glorificado, que deis muitos frutos. Quando nós damos muitos frutos, o nosso Pai, Deus, é glorificado. Amém. E às vezes nós pensamos: como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso adorar a Deus? Dando frutos. Porque Ele nos fez exatamente para darmos frutos. E Ele coloca nas nossas mãos condições para darmos frutos. Ele coloca na nossa mão, Ele nos aparelha para isto. Os irmãos que são da Shalom sabem que nós falamos sempre nisso. A graça de Deus não é só apenas e tão somente um favor imerecido. Essa é uma parte da graça. A outra parte é o aparelhamento divino, para que você consiga fazer, como ser humano,
aquilo que Deus, somente Ele poderia fazer. Então Ele faz através de você, pela graça. É a ferramenta, é o poder, é algo que o inimigo não consegue impedir que aconteça quando a graça está sobre nós. Vinha uma plantação de uvas, e no hebraico quer dizer Keren, que não é a filha do Kenner e da Renata, mas tem esse sentido, né? Keren. E aqui eu fico assustado porque ele é uma produção duradoura. Ainda bem que não é a Renata que chama Keren, né? E é plantação de uvas, cultura permanente, com duração média de 20 anos. Então, vinha é algo permanente, algo duradouro. Enquanto que horta, também na tradução do hebraico, hierek, quer dizer uma variedade de culturas, é uma cultura temporária, é algo de curta duração. Hoje de manhã, os irmãos que estiveram aqui, nós trouxemos uma palavra da descida ao Egito, quando Abraão desce ao Egito, por ter medo da fome, pela escassez que estava acontecendo em Canaã, terra que Deus havia enviado. E eu disse que a palavra da noite tinha conexão, se não continuidade, se não fosse tão isso, mas grande conexão com aquilo que falamos de manhã. E Deus tem nos incomodado, Deus tem nos falado que Ele está procurando adoradores, que Ele está procurando homens e mulheres comprometidos com Ele, homens e mulheres que não neguem fogo e que, se preciso forem, morrerão. Pode ser que você diga, eu não estou preparado, mas Deus quer que você esteja preparado. E muitos irmãos nossos, nesse momento, estão morrendo lá fora, só por dizerem, eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Mas isso não é o fim, isso é a glória de Deus manifestada em nós. Ao final da história, os irmãos não adiantem a leitura, porque se você adiantar a leitura fora dos passos que nós estamos, você pode se perder aqui e não ouvir o que Deus está falando, mas ao final, eu vou fazer menção a isso, Nabote acaba morrendo, porque o rei Acabe manda matá-lo, porque ele não quis ceder. Você está pronto para morrer? E não ceder aos encantos, aos convites e às propostas do inimigo? Há dois tipos de morte. Tem a morte espiritual, que às vezes você morre espiritualmente por ceder. E tem a morte física mesmo, onde você vai morrer para não ceder. Eu quero avaliar aqui com os irmãos e aprender e dizer por que Deus tem nos dado essa palavra. Alguns pontos fortes, alguns pontos na vida de Nabote a considerar. E tal qual a mensagem de manhã, embora sendo em Gênesis, acontecendo com Abraão, eu mostrei que era uma figura da vida do crente a partir de Jesus. Era uma pré-figura, mostrando o que iria acontecer. Porque o Antigo Testamento todo aponta para o Novo. Você não pode desconectar e separar em Malaquias e dizer, aqui é uma Bíblia, agora a outra, eu vou só ficar com a outra parte. Você vai ficar com uma história cambeta. Porque o Novo confirma o Antigo, e o Antigo mostra o que será no Novo. Então, em todos os livros da Bíblia, você vai ver Jesus. Não com o nome Jesus, porque ele só vai ser conhecido lá no seu nascimento. Mas de Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente, de alguma forma. E ele esteve presente, mostramos hoje em Gênesis, e ele está aqui presente. Jesus também conta uma parábola onde ele foi perseguido, onde uma pessoa era perseguida,
e foi perseguido até a morte, porque roubaram-lhe a vinha. Ele deixou as pessoas cuidando da sua vinha, e quando ele volta, o dono, para prestar conta, eles matam o dono. Esse é Jesus, porque Jesus é o dono da vinha. E o que é a vinha? É o título da mensagem de hoje, é a nossa herança. E o título da mensagem de hoje, protegendo a herança. Há 2 domingos atrás, se não me engano, eu preguei aqui sobre a perpetuação, ou a necessidade da perpetuação daquilo que Deus está fazendo conosco, os frutos, os herdeiros, nós temos que perpetuar, e tem sido assim desde o início. Desde o início. Para que quando chegar o dia que nós não precisaremos fazer mais nada, que será a volta de Jesus, ele arrebatar a igreja, ele nos encontre, e encontre uma igreja sarada, sem mácula, fiel, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mas para que isso aconteça, de geração em geração, ele vai fazendo e vai falando, para que nós não nos esqueçamos. Aos antigos, para que não se esquecesse que Deus estava providenciando um Salvador. E para nós, para que nós não nos esqueçamos que ele vai voltar. E quem deixou isso foi Jesus. Fazer isto em memória de mim, até que eu volte. E domingo que vem, se você está interessado nessa série de palavras, eu vou trazer uma palavra sobre o dia do Senhor. Não o dia da ira, o dia da volta, mas o dia concernente ao Senhor, que é o domingo. Que eu estou até com vontade de mudar aqui na Shalom, para chamado de dia da ressurreição. Se você entender que o domingo é o dia da ressurreição, todos os domingos você tem que celebrar a ressurreição de Cristo. Quantos concordam com isso também? A vinha de Nabote chamou a atenção de Acabe. Note que a vinha de Nabote estava próximo ao palácio de Acabe. Se a primeira figura, quando Jesus disse, estais no mundo, mas não sois do mundo. Falamos hoje de manhã, algumas coisas nós vamos repetir, porque como eu disse, há grande conexão dessas duas mensagens. O inimigo está o tempo todo atento aos nossos frutos. Sabem por quê, irmãos? Porque o inimigo só gosta do que é bom. Quando eu jogava futebol, os irmãos podem até rir, mas eu já joguei futebol. Nós tínhamos uma mania de dizer assim, fulano, marca fulano, bota 2 em cima dele ali, bota aquele ali, deixa sozinho que a bola marca ele. Esse aí tropeça no liso. Deixa ele ali, ele se marca sozinho. Quando nós não damos frutos, nós já estamos, o diabo deixa ele aqui quieto. E você pode, opa, o diabo deixa quieto, então eu não vou dar fruto. Aí você não glorifica o Pai. Você escolhe. Você desagrada o Pai. Mas quando nós damos frutos, nós chamamos a atenção. E a vinha chamou a atenção de Nabote. Queridos, há uma inversão de valores nas igrejas mundiais. A igreja de Cristo, eu estou chamando de igreja de Cristo. E cada uma delas é parte, é uma célula da grande igreja, a igreja de Cristo, a igreja que subirá. Alguns da igreja de Cristo ficarão, alguns, espero que muitos, da igreja de Cristo subirão, e se formará aqui uma outra igreja, a igreja do anticristo. Ele precisará, ele vai ter o falso profeta, vai haver uma igreja aqui. A gente vai, então, mas diz que a igreja sobe, que igreja é essa? A igreja de Cristo que sobe. Modelo, Filadélfia. E o modelo que fica, Laodiceia. Tudo está escrito. Foi Jesus quem falou para João, lá na ilha de Patmos. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver as igrejas, modelos daquela época e do que seria. Não foram igrejas que existiram só naquela época. Até hoje nós temos Éfeso, modelo de Éfeso. Até hoje nós temos Esmirna. Até hoje nós temos Laodiceia. Até hoje nós temos Filadélfia.
Tiatira, todas essas 7 igrejas existem. E há um erro quando nós começamos a ser atraídos pelas coisas que não são de Deus. E eu não estou falando de coisas baratas, irmãos. Atraído por uma festa, isso é muito pequeno. O diabo não me pega mais para falar de coisas pequenas, porque enquanto eu estou falando de coisas pequenas, ele está usando as grandes, eu não estou vendo, estou levando bola nas costas, como diz o outro. Mas eu estou falando de coisas grandiosas, ou seja, você querer ser alguém, querer formar a sua família nos modelos de Acabe, do mundo, do Egito, em querer ser um profissional honrado nos modelos que o mundo implanta. Alguns políticos se perderam, porque não é pecado ser político sendo um crente. O problema é que nem todos têm essa capacidade, porque vão pegar o modelo do mundo, e eu não quero entrar aqui, porque os irmãos sabem que eu não prego política, eu não faço apologia, cada um dá conta de si, e nós só temos é que orar para saber decidir aquilo que nós temos que decidir através do voto. Isso é outra coisa. Podemos ser profissionais, pais, mães, famílias, como o mundo está projetando. Eu não tenho a menor dúvida, se eu ficar ali na porta agora e recebendo os irmãos na saída e me perguntando como é que você quer a sua família? Você quer a sua família com ideologia de gênero? Eu duvido que aqui dentro, e se está fazendo isso, vai falar, vai ter uma conversa séria comigo. Porque você está contra a Bíblia. Não há preconceitos. Essa conversa de preconceitos é que o mundo está querendo dizer, aqui é melhor. Nabote diz, eu vou te dar uma vinha melhor. Acabe diz, eu vou te dar uma vinha melhor. Esse Acabe tinha condição de dar vinha melhor para alguém? Se vinha representa algo da parte de Deus, representa salvação. Falamos isso recentemente numa pregação. O inimigo está de olho nos nossos frutos. E inicialmente ele te convida e te elogia. E ele faz de conta que quer aquilo que você tem. Você só tem que ter cuidado, porque o diabo não se converte. E a condição que ele tem para destruir você não é ter uma vinha melhor do que a sua, é neutralizar você. E se você não ceder, ele pode até te matar, e você diz assim, para não ceder, eu estou pronto a morrer. A vinha de Nabote chamou a atenção de Acabe. Como você tem chamado a atenção do mundo? Eu espero que o inimigo, o mundo, as pessoas que estão lá fora, os que não querem se converter, porque tem os do mundo que querem se converter, e você deve ser um bom exemplo, mas eu espero que eles estejam olhando para você, querendo aquilo que você tem e não te tomem, mas que você não tenha nenhum pouquinho de inveja do que ele tem. Ele tem horta. Você tem algo duradouro, ele tem efêmero, massageiro. Segunda coisa, Nabote tinha firmeza de propósitos. Ai, irmão, como é ruim, como é triste, como é desagradável quando nós não temos firmeza de propósito. Eu não sei como é o meu propósito. Hoje eu acho que é isso, amanhã eu já acho que é aquilo, e depois eu já nem sei o que é que eu acho, e depois eu tenho dúvida para achar, e depois eu me encontro, depois eu me perco, eu não sei os propósitos. Cada pessoa que está aqui agora, e cada pessoa que está na face da terra, nasceu com um propósito. Resta você descobrir qual é o seu propósito. O que é que Deus tem para você? Mas um geral eu tenho, para que você o louve e o adore. Deus criou o homem para o louvor da sua glória.
Ele recusa uma proposta que aparentemente era vantajosa. Olha o versículo 2. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para eu que a transforme em horta, já que ela está situada aqui pertinho de mim, e em troca eu te darei algo muito melhor, uma vinha muito melhor. Ah, irmãos, o diabo conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe que muitas vezes nós somos capazes de nos deixar levar por aparências. Quantas vezes nós trocamos a nossa primogenitura por um prato de lentilhas? Algo que resolva o nosso problema de imediato, mas que mete, como diz lá em Portugal, os portugueses que vão me ver pela internet aí, mete o pé na argola. São laçados, são armadilhas. Quando eu preguei aqui recentemente sobre Gideão, eu disse que Gideão fez uma coisa, e todos conhecem o Gideão como vencedor, e é verdade. A geração dele, ok. Os 40 anos de geração dele, ok. Mas os filhos dele, não. Ele perde os 70 filhos, todos são mortos. No capítulo 8, quando o povo chama Gideão para dirigi-lo, e ele disse: eu não vou dirigir vocês, nem meus filhos vão, Deus cuida de vocês. E diz o versículo lá, que aquilo foi armadilha para Gideão. Que é isso? A Bíblia diz: terrível coisa é cair na mão de Deus. Alguém disse: não, eu prefiro cair na mão de Deus, por causa daquela passagem de Davi. Não, mas ali eram as propostas que Deus estava fazendo a Davi. Você pecou, agora eu vou te oferecer. Eu vou te entregar para os seus inimigos, ou eles vão correr a você e vão fazer isso, ou você vai cair na mão de Deus. Eu quero cair na mão de Deus. Ele olhou e disse: essa é a melhor, porque Deus vai ter misericórdia. Mas deixa eu dizer, você não é Davi. E aquele contexto era outro, mas a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ninguém manda mais que Ele, e Ele faz com você o que Ele bem entender. Então, Nabote tinha firmeza de propostas. E ele diz: eu não negocio a minha herança que recebi de meus pais. Conversávamos recentemente com alguns irmãos daqui da igreja, aquele bate-papo no almoço, não é? Muito bom. Vindo de viagem agora, eu dei um pulinho a São Paulo essa semana, e comecei a recordar com a minha esposa sobre a herança, sobre o preço que a gente paga às vezes com os nossos filhos, a dor que nós sentimos por dizer: não, você vai, hoje você vai fazer, não, eu estou mandando, hoje tem que ser no peito e na raça. Ela não entende. Aí quando ela começa a entender, diz: agora é pelo seu entendimento. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho, vai com ela e vem ver. Ela não sabe, você não pode deixar uma criança de 5 anos decidir se ela quer ler a Bíblia, se ela não quer ler a Bíblia, de 7 anos se ela vai orar, se ela não vai orar. Você diz: não, você vai orar, eu vou te ensinar a orar, aqui em casa todos oramos. Não, você não vai fazer isso, porque aqui a instrução não é essa, somos servos do Deus Altíssimo. Quando você chegar o tempo de decidir, você decida. Espero que você decida a favor da vida. Mas lá eu não vou poder mexer com você. Agora não, agora você está recebendo aqui. E aí nós deixamos heranças. Conversava sobre meu pai, um homem praticamente analfabeto. Mas que herança que ele me deixou, irmãos? Nem um centavo. Nem um par de sapato. Mas algo duradouro. Um par de sapato, se você usar bastante, acaba. Uma bicicleta estraga, alguma coisa você pode corroer e perder, mas a herança é de vida, a herança daquela que nós vamos levar, a herança, a salvação. Você tem perpetuado, você tem passado para os seus filhos, filhos naturais e filhos na fé, a herança da salvação. A vinha representa a salvação. Pelo cálice, através do sangue, representado pelo fruto da videira, herdamos a salvação. Nabote tinha firmeza de propósitos. Terceiro, Nabote morava próximo ao palácio de Acabe,
mas não se deixou contaminar pelas delícias de fora. Hoje de manhã nós dissemos, se você não tem condição de descer o Egito, não desça. O que é isso? Se você não tem condição de conviver com pessoas mundanas, não conviva. Não brinque com o perigo. O problema de Sansão foi um só. Ele brincou com o pecado. Ele chegou muito perto, teve oportunidade de sair, mas não saiu. E o pecado o abraçou. Ou seja, a morte, a fome, ele foi derrotado ali. Não quero entrar no mérito da salvação, não a salvação. Enfim, Deus tinha propósito em tudo que aconteceu ali, mas enquanto ele esteve firme no Senhor, a herança que ele recebeu do Senhor, enquanto ele não entregou a herança, ele foi invencível. Bastou ele dizer, a minha herança é essa, eu troco. A troco de quê? Meia dúzia de beijos. Nós estamos trocando algo duradouro por coisas que nos dão prazer em 5 minutos, em 10 minutos, em um dia. Ele estava próximo do palácio, mas interessante que chama atenção não o palácio para ele, mas ele para o palácio. Eu imagino Acabe passeando e olhando. Jezinha é Jezabel. Jezinha, vem cá. Mulher dele. Porque ele não fazia nada sem ela falar, você vai ver que ela que vai resolver o problema dele aqui agora mesmo, daqui a pouco. Que Nabote diz que não quer, aí Acabe vai chorar lá no canto. O que você está chorando, menino? Levanta aí. Ele não quer me dar a vinha. Aí ela vai lá, inventa uma mentira, mas isso não está nessa pregação aqui. Oportunamente a gente pode falar sobre isso. E manda matar Nabote. E ele, Jezinha, vem cá, Jezinha. O que é aquilo ali? Disse, aquilo é uma vinha. Não, que é uma vinha, eu sei, mas eu nunca vi igual a essa. Porque se chamou a atenção de Acabe, é porque era uma vinha especial. Passados os acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação. Não uma plantação, mas uma boa plantação de uvas. E note que em momento nenhum a Bíblia diz que Nabote ficou olhando e paquerando, puxa vida, quem sabe... Eu estou com tanta dificuldade para manter isso aqui, quem sabe eu moro perto do palácio, eu acho que eu vou fazer uma associação aqui, e vou fazer uma sociedade com Acabe, e ele pode me ajudar a cuidar da vinha, e poderemos ser um produtor enorme. Irmãos, às vezes nós estamos buscando chifre na cabeça de cavalo, lá na roça diz isso, se bem que o certo é chifre na cabeça de vaca. Você confundir boi com cavalo não dá para confundir, né? Mas confundir boi com vaca dá. Então as pessoas ficam procurando chifre na cabeça de vaca. Vaca não tem chifre. Quem tem chifre é boi. E às vezes a gente está procurando. O que é procurar chifre na cabeça de vaca ou na cabeça de cavalo? O que é isso? É procurar algo que possa incrementar a sua vida, mas que vai te arrasar para o resto da tua vida. Você vai ficar preso, você vai ficar com os pés no laço. Isso Nabote não fez, porque ele tinha firmeza de propósito, ele sabia o que ele queria, ele morava perto do palácio, ele podia morar perto do palácio. Irmão, se você não pode, não faça. Hoje eu estava contando um caso aqui, e a Bíblia diz assim, se um olho te faz pecar, arranca esse olho. Eu conheci lá os irmãos estiverem me vendo aí, eu não estou certo, é em Minas, não sei se é Caratinga, eu estive lá pregando numa igreja, há uns anos atrás, e o pastor me apresentou uma pessoa, pastor, ele é cego, ele é cego de nascença, não, ele arrancou os olhos, um jovem, e ele disse que ele não conseguia se livrar do pecado, ele tomou na íntegra, estou falando a verdade, irmão, está gravado aqui para o irmão lá e conferir, e é porque eu não lembro o nome do pastor, e ele meteu a mão nos olhos e arrancou os 2 olhos. Ele disse, eu não quero perder a minha vida. Vocês acreditam nisso, irmãos?
Ninguém me contou, eu vi. Essa mensagem pode ser uma mensagem aparentemente dura. O visitante está aqui comigo hoje. Puxa vida, eu estava procurando uma palavra que me levasse a alma, mas essa vai te levar. Porque no fim você vai ver o que Deus vai falar com você. E os irmãos que são daqui da Shalom sabem que eu não estou muito incomodado em fazer uma mensagem que agrada aos homens. Primeiro me importa agradar a Deus. Embora eu também tenha mensagens de levantar, de fazer, eu não vou te derrubar, aqui não se dá paulada todos os dias, mas essa é uma mensagem porque nós estamos vivendo tempos dificílimos. Está ruim? Vai piorar um pouquinho. Ih, não volto mais aqui, pastor. Eu vou ir lá, o pastor disse que vai piorar, mas não sou eu que estou dizendo, não, irmão, está na Bíblia. E diz que vai piorar tanto que se o Senhor não abreviar o tempo, ninguém se salva. Está na Bíblia. Eu não posso fazer a obra sozinho, irmãos. Você também não pode. Ninguém aqui pode. Mas nós podemos nos juntar e dizer assim, nós não abrimos mão, estamos em unidade e queremos uma igreja sarada, sem mácula. Nós queremos uma igreja não sem problemas. Eu peco, todos nós pecamos. A diferença é que nós não podemos viver em pecado. Pecamos porque somos falhos, porque temos um corpo que ainda não é o corpo glorioso. Continuando. Ele sabia identificar uma armadilha de Satanás. Sabe por que ele sabia, irmãos? Porque ele tinha uma relação com Deus. Ele sabia que aquilo ali era herança, ele não podia decepcionar os seus ancestrais. Ele disse, eu não posso jogar fora aquilo que eu recebi de herança. Essa vinha, irmãos, ela representa a nossa herança espiritual e o nosso direito à primogenitura. Eu creio que alguns pais de alguns crentes na terra, se ressuscitassem hoje, ficariam estarrecidos com o que veriam em seus filhos. Meu filho, eu não fiz você assim, eu não te ensinei assim, por que você virou desse lado? E nós temos que ter misericórdia, irmãos. Preguei aqui recentemente, eu comentei, eu tinha mania de brincar e imitar bêbado e tudo. É um pecado você fazer isso. Aquele está na mão do diabo, nós estamos rindo do que ele está fazendo, o que o diabo está fazendo na mão dele, e estamos fazendo coro. Coitados, nós temos que orar por eles. Prostitutas, quando eu passo e vejo uma prostituta transvestida, meu Deus, não sei nem se está transvestida ou sem nada. A gente passa na rua assim e veja, Senhor, eu penso logo, minhas filhas, poderia ser uma das minhas filhas, mas não é, porque elas receberam uma herança. Fui duro muitas vezes, choraram, tiveram que ficar trancadas no quarto, mas estão servindo a Jesus hoje. E dali para frente é com elas. O que o diabo está fazendo com as pessoas, irmãos? E nós, às vezes, não estamos muito interessados em pagar um preço. E não é o preço que Jesus pagou, esse ninguém pode pagar. Não pensa em pagar preço, não é esse sacrifício. É um preço, dizendo assim, uma firmeza de propósito. E ele sabia identificar, isso é armadilha. Muitas vezes nós não sabemos. Eu fico impressionado quando, às vezes, eu encontro pessoas na rua, eu tenho algum conhecimento pelo meu ministério fora também, de música, os irmãos sabem, e às vezes eu encontro, irmão, tudo bem. E eles me fazem uma pergunta, que você vê que não tem sentido essa pergunta, a vontade de perguntar, você é aluno de uma escola bíblica dominical? Você não aprendeu? Há coisas que nós aprendemos e que não esquecemos jamais. Tem coisas que eu me lembro de 5 anos de idade, que eu aprendi com a minha professora Nieta, uma senhora, uma paciência com as crianças. O filho da Nieta, que era colega junto, meu, ali, 5 anos, bispo, pastor, lá no Espírito Santo. Nieta já faleceu, mas deixou uma herança. Nós não sabemos identificar o que é laço. Pastor, só ora por mim, por isso, irmão, não precisa orar. Ah, é? Está na cara que isso é laço. Está escrito, armadilha.
cara, irmão. Não vou ficar aqui dando exemplo, porque senão, de repente, eu falo de algum problema que algum irmão vem me pedir para orar, o irmão pode, eu não cito nomes, mas, irmão, puxa vida, ai meu Deus, eu não queria que nem alguém soubesse, não estou falando nomes, mas cada coisa que pergunta que nós não precisamos orar. Não, irmão, isso eu não preciso orar, me arranja um outro propósito para orar, porque esse não precisa, está definido, está na cara que é laço. Mas Nabote sabia, eita, isso é laço, que propósito é esse que ele veio fazer para mim? Para trocar por uma vinha melhor? Se é melhor, por que ele não fica com ela? Agora tem uma coisa aqui tremenda, irmãos. Só esse item aqui daria uma pregação. Depois que eu coloquei ele aqui, eu falei, Senhor, deixa eu tirar daqui e fazer uma pregação só sobre essa. Não, menino, me chamou de menino. Menino, vamos nessa, vamos junto. Quinto e último item para depois nós arrematarmos. Nabote sabia da sua condição de mordomo. Não tem um gritinho aí, não? Uhul! Sabe o que é mordomo, irmão? Mordomo é quando você tem tudo e não é seu, mas você usa tudo. Desde que você saiba, senão você perde o uso de tudo. Meu, comprei e paguei com meu dinheiro. Aliás, um dinheiro que não é meu. Então, consequente, não é meu. Mas eu que estou usando, mas pertence ao Senhor. Meu carro não é meu, é dele. Isso tem uma série de vantagens. Se eu for pregar sobre as vantagens de ser um mordomo fiel, você vai dizer assim, meu Deus, que burrice a minha que eu não fui. O seu carro não é seu, você é mordomo, o seu carro é do Senhor. Fique tranquilo, ele paga o IPVA, ele põe a gasolina, ele troca os pneus. Sabiam disso ou não? Ele vai prover, ser mordomo. Agora, se você ficar metendo o carro no buraco, nas valas e não sei o quê, deixar sem trocar o óleo, sem lavar, o pneu careca, você pode ter certeza que ele vai te puxar a orelha. Ei, o que você pensa que é? Como é que você está fazendo isso com o meu carro? E como é que é isso? Isso é profundo, irmãos. É quando nós pensamos que somos os reis da cocada preta e nós estamos com algo que o Senhor nos deu e nos parece próspero, e às vezes somos prósperos, e nós não estamos nem aí para adorar a Deus com aquilo que Ele nos deu. Ele sabia que era mordomo do Senhor, administrador das suas coisas, das coisas de Deus. Vou falar bem baixinho, só para a primeira fileira aqui ouvir. E Ele vai nos pedir conta de tudo que Ele deixou para nós administrarmos. Todos ouviram? Deixaram o microfone ligado. Ele vai pedir conta, irmão. Mas você não tenha dúvida. A Bíblia diz que nós chegaremos à presença dEle e Ele vai dizer, ei, bonito. Não estou falando de salvação. Os salvos vão prestar contas e vão receber o galardão. Aí... E eu tive lendo um comentarista e ele fala um negócio que alguns vão ficar com uma vergonha, porque ele não vai chamar num canto. Vem cá, dá licença um minutinho. Vem cá. Ele vai falar na frente de tudo. Ô servo infiel, hein? Você só queria ver as suas coisas, hein? Em vez de você estar lá me servindo, você só queria fazer isso, isso, isso. As pessoas, meu pai. Eu não estou falando de salvação, certamente são coisas que não impedirão a sua salvação. Certamente. Mas são contas. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outra ele deu 1. E ele volta depois, cadê os 5? Está aqui os 5 mais 5. Aê, garoto, de quem era? Dele. Quem estava usando? Ele. E quem você prestou conta? A ele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Isso é profundo, irmãos.
Você não tem sido tão abençoado porque você não tem sido mordomo. Te falta inteligência. Isso é questão de inteligência. Use bem aquilo que Deus te deu, seus talentos, seus dons. Não desperdice, não seja orgulhoso. Se você canta bem, você canta para o Senhor. Se você prega bem, você prega para o Senhor. Se você é um bom professor, você é para o Senhor. Agora, você cuidado, porque pode chegar um tempo que até aquilo que Ele te deu vai ser tomado. E você é porque, olha, eu fui muito cuidadoso. Esse foi um doido, ele pegou 5, jogou na bolsa, é maluco, Senhor. Agora eu peguei fui lá no fundo do quintal, enterrei, guardei, e disse assim, você não tem condição de nada, não. Eu vou tomar o que eu te dei. Ai, irmãos, eu fico pensando na decepção de o Senhor nos tomar o que Ele nos deu, nem pense nisso. Durante 30 anos, os últimos 30 anos, né, eu tenho exercido a função, a carreira, o ministério de louvar, de cantar, os irmãos conhecem. E durante muito tempo eu tenho feito isso. Senhor, não me tira a voz. Eu conheci um pastor, amigo nosso, a voz dele foi embora. Os irmãos que conhecem da nossa época sabem o que eu estou falando. Continuou trabalhando, mas ele não tinha mais voz. E ele falava assim, santos irmãos, até no microfone era dificuldade. E o que aconteceu? Eu disse, não sei, sumiu. Alguma coisa aconteceu. E eu ainda não havia gravado nem o meu primeiro trabalho. Quando eu conheci, éramos jovens, né? E depois eu me lembrava assim, Senhor, não me tire a voz. Não me deixe, Senhor. E ele falava assim, então seja meu mordomo, use-a para mim. E eu me lembro que antes de gravar o meu trabalho primeiro, e antes de ser renovado, batizado no Espírito Santo, eu cantava em casamentos, cantava em tudo, e o que me pedissem eu cantava. Qualquer música que você me mandasse, eu cantava. Mas depois que eu tive esse encontro com Deus, que gravei o primeiro trabalho, a minha voz nunca mais foi emprestada para cantar músicas que não estou falando de uma música romântica, mas também eu vou num casamento, eu quero que você cante essa e essa. Não, irmão, eu te indico alguém que canta melhor que eu essas músicas. Eu não quero. Isso é um problema meu, irmãos, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. E ser mordomo da minha voz, a voz que Deus me deu e me emprestou. Ele sabia que era mordomo do Senhor. Você sabe que você é mordomo do Senhor? Seu carro, seu dinheiro, suas contas, tudo que você tem, são do Senhor. A sua esposa é do Senhor. Seu marido é do Senhor. Quando você entender isso, meu amado, você não vai entrar em rota de colisão. Você fala com o dono. Senhor, aqui, o mecânico aqui está dizendo que a biela está batendo e o não sei o que do tucho está no carro aqui. Senhor, deixa comigo, vou resolver. Não é? Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Senhor, essa não foi a esposa que eu casei. Tem que trocar os pneus dela, está pisando muito duro. Pega aí, minha amada. Pega a palavra. Fala para mim também. Pega aí, meu irmão. Não é? Essa não é a pessoa que eu casei. O bife está ficando mais duro. Está diminuindo. O que está acontecendo? Se nós soubermos, irmãos, que tudo nosso, porque quem te deu o casamento foi Deus. E aí, eu disse para vocês que só isso é uma pregação. Deixa eu pular. Vamos concluir? Quantos querem que eu conclua? Diga amém. Amém. E os que não disseram, fiquem aqui. Eu vou embora, vocês ficam aqui ouvindo a pregação no DVD. Daqui a pouquinho ele já estará no ar no nosso Face. No final coloque aí, tá? Nosso Face e o nosso YouTube, o nosso endereço para que os irmãos possam rever. Portanto, eu quero perguntar, não, eu quero afirmar. Nós temos algo, todo mundo tem, em nossa vida que chama atenção
de Satanás. Todo servo de Deus tem. Uns estão mais aflorados, outros estão mais escondidos, mas todos têm. É a unção, a cura e a salvação. Não falamos isso? A oliveira, a unção. A figueira, a cura. E a videira, a salvação. Eu não tenho isso, então você não é de Jesus. Porque isso Ele entregou na tua mão para que você dê frutos. Jesus não voltará aqui mais para pregar. Minha neta agora está aprendendo a fazer isso. 2 aninhos. Não. Ele voltará para buscar a sua igreja a primeira vez, depois voltará com a igreja para ficarmos aqui 1000 anos e depois de partida para a vida eterna, e nunca mais haverá dor, nunca mais haverá proposta de Acabe, e nunca mais haverá nada de ruim, e nós viveremos na glória. Eu estou vendo a igreja dizer amém. E por que você quer trocar sua vinha com Acabe? Você que está aqui ao alcance da minha voz, lá na internet ou aqui, por que você está em dúvida se Deus vai te dar ou não vai te dar? Por que você está achando que você está perdendo, está olhando ali, está querendo pegar migalhas do mundo? Se mais Deus tem para dar do que o diabo para tirar? Nós estamos dispostos a trocar isto, a unção, a cura e a salvação, por coisas temporárias, efêmeras, por hortas. É bem verdade que você planta uma horta, logo a seguida, aí uns dias você está comendo do alface, da couve, da coisa, mas demora um pouquinho mais para você experimentar da uva, mas durante muitos e muitos anos você vai experimentar. Isso é uma simbologia, um simbolismo de que a salvação que Deus tem para nós e o pacto e a aliança que Ele tem para nós é para sempre. Agora, considere comigo para a gente avaliar. Estão sentados? Então, dá uma sacudida assim, segura firme, e eu vou começar a perguntar. Eu vou perguntar 3 coisas. A primeira não é uma pergunta, é uma afirmação, tenho certeza. O diabo quer a sua vinha, não porque ele queira ser salvo, mas porque ele quer destruir a sua herança. Se o diabo quisesse ser salvo, eu trocaria minha vinha com ele só para ele ser salvo. Eu já sabia da minha salvação, planto outra vinha, mas o diabo não quer. Cuidado, amados. Cuidado. Faraó, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, numa das propostas, ele disse assim: vai e ore por mim. Egito é uma figura do mundo e Faraó é uma figura de Satanás, diabo. Ele disse assim: olha, eu vou deixar que vocês eu vou deixar vocês irem, e vocês fiquem no deserto, e orem por mim. Pastor, mas está errado orar por ele? Não, porque ele deu uma condição: fique por perto. O que é ficar por perto? Primeira dor de barriga que der em vocês vão correr para dentro do Egito de novo. Eles já ficaram reclamando, porque está muito longe, mas eles queriam voltar. Ele não quer a tua herança, ele quer destruir a tua herança. Nós falamos hoje, o Egito quer te tirar do foco, porque se ele tirou do foco, acabou. Ele não entra num embate com você: isso aí não é de Deus, duvido. Ele vai perder, que ele sabe, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele sabe. Então isso é armadilha. Cuidado, amado. Cuidado.
Tem aquelas pegadinhas que a pessoa chega com um pacote assim, olha só, eu ganhei esse dinheiro aqui agora, tirei na loteria, mas eu não sei o quê, papapá, segura aqui para mim, eu troco por isso daqui, me dá R$100 aqui, porque eu tenho que ir lá trocar. Aí a pessoa, mas tem isso tudo? Tem, ele troca, ele leva, quando ele leva um monte de tijolo. Não tem umas pegadinhas parecidas com um troço desse? Deixa eu te dizer, ele não quer a tua salvação, perdão, ele não quer a salvação que você tem, ele quer destruir a tua herança. Segundo, o que Satanás tem em troca não pode ser comparado, nem de longe, ao que está preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, vai ser dito, no último dia, no julgamento do trono branco, ele vai mandar para a esquerda, para o inferno, diz a Bíblia, todos aqueles que o negaram, todos aqueles que aceitaram o diabo, todos aqueles que morreram sem ele, Satanás, vai todo mundo junto, farinha do mesmo saco, ele diz, vai para o inferno, e ele vai para aqueles que estão separados, somos nós. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação, desde antes da fundação. E eu não sei se você já imaginou como é que é a picanha lá do céu. Sem nervo, macia. Lá no céu até a rúcula não vai se armar. Me deram um dia uma rúcula, come rúcula. Eu falei, meu Deus, isso aí é pagamento de penitência. Há quem goste, né? Deixa para eu prefiro o meu torresmo. Imagine o torresmo do céu, irmãos. Eu estou fazendo uma comparação, não é um deboche, os irmãos estão me entendendo, aqueles que me conhecem sabem. Imagine se você está satisfeito de chegar numa churrascaria e comer uma picanha, hein? Imagine o que está te esperando lá, você não tem noção o que tem lá. E o melhor, você vai comer e não vai precisar de Eparema. É verdade. Vai transitar. Me perguntaram, nós vamos conhecer as pessoas lá? Né? No Connect, perguntaram, porque se eu conhecer, eu vou lembrar de alguém que me fez mal, eu vou ter raiva, e lá não tem raiva. Há uma corrente que diz que nós não vamos conhecer, há uma corrente que diz que nós vamos conhecer, porque nós vamos conhecer Abraão, nós vamos conhecer, mas quando eu conhecer, tudo aquilo que foi feito, eu não vou ver, não vai ter, porque estaremos num corpo glorioso, é assim que eu penso, e nós vamos ver, e só não vamos casar, a Bíblia diz que nós não vamos casar lá no céu. Tem gente dizendo amém, que eu não vou ter sogra. Brincadeiras à parte para te descontrair, porque eu vou te fazer um pedido agora que você tem que ser macho e macha para aceitar. Então, o que Satanás tem em troca não pode ser comparado com o que está preparado para nós. Então, eu te digo, não ceda. Por último, Deus confia em você para perpetuar a vinha de geração para geração. Não dou essa vinha. Acabe ficou muito triste, foi chorar. Jezabel chegou, que está chorando, meu filho? Nabote não quis me dar a vinha por troca. Não chora assim não, ele vai ter que te dar, você é o rei Acabe, ele vai te dar. Arranjou lá um conluio, preparou algo falso, julgaram Nabote, mataram Nabote, apedrejaram, mataram Nabote, e ele tomou a vinha. E aí, pastor? Mas a história não termina aí. E isso é dever de casa. Você vai continuar lendo e vai ver que Deus vai levantar Elias.
E Elias vem e disse assim: aponta o dedo para Acabe. O que você fez vai vir muito pior para você. Você roubou uma vinha que você não podia roubar. Então, aquilo que não é seu é do Senhor. Você é mordomo. Deixa que Deus trata. Deixa eu te dizer. Assim como aconteceu com Nabote, dele ser morto por Acabe, Elias profetizou e aconteceu com Acabe, dele ser morto e os cães lamberem o seu sangue. Quem vinga você não é o João e a Maria, é o Senhor. E a Bíblia diz que Ele é o nosso justo juiz. Você não cedeu e aparentemente perdeu. Não temas, fica tranquilo, porque o Senhor conhece a tua causa. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus propósitos, o teu pensamento. E no tempo certo, Ele se levantará e fará a justiça. A justiça pertence ao Senhor, mas o seu nome jamais será apagado, como não foi de Nabote. E eu estou aqui hoje falando dele, e amanhã poderão estar falando o João, a Maria, o Mauro, a Luísa. Não cederam, e o Senhor se levantou e vingou aquilo que eles pensam que perderam, mas está preparado e separado para eles toda a herança que eu dei. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Deus está interessado em pessoas que não estão dispostas a fazer trocas e a negociar. Mas deixa eu te dizer, isso não é muito fácil não. Não é muito fácil. Sabe por que não é fácil? Primeiro que o diabo conhece o nosso ponto fraco. Que isso, pastor? Mas como é que o diabo conhece o meu coração? Eu não disse isso. O diabo não conhece o seu coração. O diabo conhece o seu ponto fraco. Por que ele conhece? Porque você fala. Meu Deus, não estou aguentando. Ai, assim não vai dar. Ah, meu Deus, eu não perdi aquilo, eu não vou conseguir pagar. O diabo está ouvindo. E ele vai te apresentar uma proposta. E aparentemente vai ser muito vantajosa. E você não está conseguindo firmar isso. E a minha palavra é: não ceda, eu estou contigo aqui, nós estamos, a Shalom está contigo. Se tiver alguém nessa noite, já pode vir caminhando para cá, que eu vou orar por você. Você está em cima de uma situação que você não sabe o que fazer. Existem propostas, existem coisas na sua cabeça. Tem gente pensando em morrer. Vocês, irmãos, se acompanham noticiários, sabem o que eu estou dizendo. Nunca foi tão grande o número de jovens e adolescentes cometendo suicídio. Não ceda. O diabo está te chamando para um canto, parece que é prazeroso, daqui a pouco ele ceifa a sua vida. Por quê? Porque ele não quer que você perpetue a sua herança. Mas Deus tem levantado um exército, a geração de Samuel, um exército na face da terra, em todos os lugares. Jovens que estão profetizando. Aqui na igreja nós temos crianças que estão recebendo revelações de Deus. Pessoas jovens que estão comprometidas, que em vez de estarem em festas do mundo, preferem estar aqui reunidos na segunda-feira, orando. Adolescentes, levante as mãos aí, as crianças e os adolescentes que estão vindo aí. Levante a mão. Que eles tiveram, ninguém chamou. Eles me procuraram. Pastor, já que os nossos pais estão ensaiando não sei o que, nós queremos vir para cá para estar em oração. É essa que eu quero apresentar. Eu não quero apresentar os jovens que estão morrendo. Quero apresentar a geração vencedora. Então eu quero convidar você aqui, se há algum tipo, algum motivo, alguma coisa dentro dessa pregação, eu não vou dizer quem quer isso, quem quer aquilo. Não é possível que Deus não tenha falado contigo. Você falou comigo? Eu ouvi, então você ouviu. Você traga aqui no altar e com um propósito, seja uma promessa, seja uma aliança que você vai fazer com Deus. E não importa você dizer assim: eu não sei se eu vou aguentar, pastor. Isso não te compete. Se vai aguentar ou não aguentar, não é contigo. O Senhor vai te dar força.
eu quero convidar, vem aqui à frente. Eu quero impor as mãos sobre a sua vida e declarar que você vai ser um Nabote, ainda que pareça que você perdeu, ainda que te matem, a sua herança não será desperdiçada. Pode vir em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos